esta tremenda mensagem aqui. Então, bem-vindos ao nosso culto novamente, na rádio Jesus is Lord. Nós estamos vindo até vocês a partir de Nairobi, até os confins da terra. Eu sei que há um toque de recolher, e é por isso que nós temos que esperar um pouco até que vocês cheguem em casa, porque começa por volta das 7 horas. A partir das 7 horas é toque de recolher. Então, nós decidimos dar mais tempo para aqueles que estão viajando para chegarem mais cedo em casa. Mas eu acho que agora é o tempo certo para começar. Então, bem-vindos ao nosso culto desta noite. E neste culto desta noite, nós vamos continuar lidando com a mensagem da profecia que eu dei em 1º de dezembro, 1º de dezembro do ano de 2015. Esta é a mensagem com a qual nós temos lidado. 1º de dezembro de 2015, quando eu dei a profecia de uma grande enfermidade que estava vindo à terra. Uma grande enfermidade que o Senhor havia preparado. E então, ele me pede agora para vir e ferir a terra com aquelas palavras tenebrosas direto do trono de Deus. E especialmente naquilo que relacionado com o tempo no qual nós estamos dentro da linha do tempo profético de Deus, em direção à vinda do Messias, o Apocalipse. E então, o Senhor Todo-Poderoso me pediu para falar esta profecia em 1º de dezembro do ano de 2015. E então, eu quero primeiro parar aqui e checar se as luzes estão corretas neste estúdio. Ok. Então, nós temos lidado com a profecia de 1º de dezembro do ano de 2015. Quando eu vim diante das nações da terra, e eu disse, há uma grande enfermidade que está vindo à terra. E eu disse que será uma tremenda enfermidade. Uma enfermidade chocante. Uma enfermidade aterrorizante. Uma enfermidade terrível. E naquela profecia do coronavírus, 4 anos atrás, você pode ouvir o Senhor clamando ao seu povo, pedindo por arrependimento, pedindo que o seu povo retorne para Ele em arrependimento. E então, naquela profecia, você vê muitos detalhes. Há tantos detalhes. Os detalhes mais precisos vieram daquela profecia. Um deles, eu disse, é uma grande enfermidade. E como vocês podem ver, 4 anos mais tarde, quando esta profecia se cumpriu, com certeza esta é uma grande enfermidade. Uma enfermidade global. Número 2, então eu disse que ela viria da Ásia. E então, depois disso, 4 anos mais tarde, quando as palavras da minha língua se cumpriram totalmente, então você vê que esta enfermidade veio de Hubei, da província de Hubei.
dentro da cidade de Wuhan, na China e Ásia. E naquela profecia, eu mencionei Índia com a minha língua. E quando essa profecia se cumpriu, então você vê que a Índia está terrivelmente afetada. Se você vê centenas de milhares de pessoas estão fechadas em suas vilas e cidades. Tudo está fechado. Mais de 1,3 bilhões de pessoas estão fechadas, estão em quarentena, em isolamento. Então, é quase uma maravilha, é um espanto. E então, depois disso, naquela profecia ainda, eu mencionei que haveria uma grande angústia de enfermidade. E quando eu disse uma grande angústia de enfermidade, você pode ver a angústia global que isto causou. E então, depois disso, naquela profecia, nos detalhes mais precisos das palavras da minha língua, quando o Senhor agora decidiu me enviar a esta geração para falar estas palavras, então você me ouve falando de uma emergência de enfermidade. Você pode agora ver a emergência de enfermidade global na qual a Terra entrou. Uma tremenda emergência global desta enfermidade. Então, depois disso, dentro desta profecia, eu ainda mencionei que haveria falta de equipamento. Falta de equipamento para lidar com a enfermidade. E quando a plenitude do tempo chegou, 4 anos mais tarde, a partir do dia quando eu falei essa profecia, e quando eu estava falando, eu convoquei a terra inteira e você podia ver que todas as cidades estavam sintonizadas. Então, enquanto eu convoquei, eu disse que haveria falta de equipamento para lidar com a enfermidade. E quando agora, 4 anos depois, se cumpriu. Você vê, as minhas palavras se cumpriram globalmente. Há, na verdade, falta de equipamento agora. Número 1. A falta de luvas, falta de máscaras, globalmente. Você ouve o governador do estado de Nova York dizendo: nós estamos vasculhando o mundo inteiro procurando por máscaras e luvas. Ele disse isso na CNN. Em todo o globo, procurando por máscaras e luvas. E então você ouve médicos na Itália, médicos na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, em diferentes estados, diferentes governadores, diferentes médicos. Eles estão dizendo: nós não temos ventiladores suficientes, respiradores, quando naquela profecia eu disse que há falta de equipamento. E então, naquela profecia, mais tarde, quando você ouve o Senhor dizendo
que nós precisamos fazer cultura. Isto significa que é uma nova patogenia, é uma nova enfermidade. Que seria uma nova enfermidade quando viesse. Então, vocês viram os cientistas na Austrália, na China, em todo lugar, fazendo cultura para checar que tipo de vírus é este. Agora mesmo, há cultura acontecendo em todos os lugares globalmente. Na França, todos agora estão fazendo cultura para ver se conseguem encontrar uma vacina. Nos Estados Unidos, nas instituições de saúde, as diferentes instituições no Reino Unido, nas universidades, todos eles estão fazendo cultura, porque há necessidade de fazer cultura. Então, esta é a profecia para a qual nós estamos olhando. E a mensagem que o Senhor está transmitindo para as nações. O que é que o Senhor está dizendo? Ao dar a profecia, e a profecia então se cumprindo corretamente, se cumprindo finalmente corretamente. Ao dar esta profecia, por volta de 4 anos atrás, ela ficou lá, parada na internet. E a maior parte de vocês, eu vejo que vocês tomam notas quando o Senhor dá uma profecia. Então, ela está lá. As suas anotações também estão lá. E a profecia está lá na internet. E eu disse, eu não sei quantas pessoas revisitaram aquela profecia. Nos 4 anos, mais de 4 anos, quando aquela profecia estava lá, e eu disse, eu não sei quantos perceberam o potencial massivo, a potência, quão potente aquela profecia que estava lá na internet é. Então, povo abençoado, é com isto que nós temos lidado nos últimos dias. A profecia do coronavírus. E o que é que o Senhor está dizendo, então, para a geração? E então, é por isso que você vê muitas nações, eles estão agora nesta situação. É como se o Senhor estivesse dizendo que eu enviei os meus 2 profetas, eu os enviei e os dupliquei diante dos seus olhos. E vocês entenderam que um deles está andando constantemente no reino espiritual, na terra. De vez em quando, ele permite que vocês filmem e registrem. Assim como nós enviamos grandes fotos de diferentes tamanhos, mostrando isto. E ele está dizendo, como é possível que vocês não ficaram alarmados? Vocês não ficaram alarmados. Vocês continuaram com seus negócios diários. Tantos voos todos os dias, indo para a Ásia, indo para a Europa, indo para a África, para todo lugar. E então, é como se o Senhor estivesse dizendo,
E eu apontei a minha glória desde o céu. Eu fiz o que eu nunca tinha feito antes. E eu me lembro, quando ele veio no sonho, e ele me disse que este apontar da glória que repousou sobre a minha cabeça, desde o céu, que é tão longe do universo, além do universo. E a minha coluna é muito reta, inacreditavelmente reta. E eu passei através do sol. E então procurei onde eles estavam. Em uma grande reunião onde havia milhares de pessoas. E então eu apontei exatamente para a cabeça dele. E então andei, o Senhor estava andando. Quando eu me movia, a glória se movia comigo. Quando eu me movia para o outro lado, a glória se movia. Uma maravilha tremenda. Deveria ter chocado, espantado vocês. Deveria ter alarmado vocês. Quando você assiste aquele vídeo, é como se há um testemunho ali. Você vê que há um testemunho. Os profetas do Senhor estão tomando um testemunho de uma pessoa dizendo: minha filha, o que foi que aconteceu com você hoje? Entendem? Na kisha wanazungumza na huyu mwanadada kiwete ambaye ametembea. What is wrong, Joanna? Are you going to handle this today? Because I'm in a hurry. Because I don't want this. Na kisha wanazungumza na huyu kiwete ambaye ametembea, na kisha wanamuuliza, niambie binti yangu, ni nini ambacho kimetendeka leo hii? Hapana, niambie binti wangu, leo umetembea. Hey, jamani. Today I don't want trouble because I just want to be focused on English, that's all. Otherwise we change translator. Então, isso deveria ter alarmado esta geração. É como se é isto que o Senhor estivesse dizendo. É como se Ele estivesse dizendo que quando você escolheu caluniar estes dois profetas e abusá-los e caluniá-los, o Senhor está perguntando: por que é que vocês não estão alarmados? Que eles me chamaram, Jeová, nas nuvens, a antiga nuvem do Antigo Testamento. A antiga nuvem do Velho Testamento. E eu vim até eles. Quando eles me chamaram, eu vim até eles. Não importa se é o ano de 2020, uma moderna geração ou não. Eu vim até eles pessoalmente. Eu os honro deste tanto. Então é como se o Senhor estivesse perguntando: como é possível que vocês não puderam ver? Como é possível que vocês não estejam alarmados? Que eles podem me chamar direto do meu trono no céu? Então eu saio e venho e repouso sobre a tenda. Fico na tenda onde eles estão pregando. E a voz disse: e o Deus de Elias estará com seus dois profetas. E eu me lembro que no sonho, quando ele falou a respeito da nuvem, da glória branca que viria e apontaria para a minha cabeça, naquela noite ele me levantou acima no céu. E na manhã seguinte eu vim ao vivo até vocês fielmente, como eu sempre faço. E eu compartilhei com vocês
que eu estive no céu e quando eu estava lá em cima, o Senhor me fez saber. O Senhor estava onde eu estava e Ele quis ter certeza que o nosso ombro encostava um no outro. E o Senhor era o ombro esquerdo do Senhor. Para mim era o ombro direito. E o Senhor apontou lá embaixo na reunião que estava vindo a Central Park, e eu pude ver esta reunião de lá de cima. E ele disse: este é Elias, cuidado agora. Este é Elias, cuidado, vigiem. Este é Elias. Enquanto ele apontava, eu vi a coluna branca de glória vindo e ela repousou sobre a minha cabeça, a cabeça dos 2 profetas que estavam andando lá. E essa coluna veio reta, apontando, como se ele estivesse apontando para a cabeça deles. Como a mão dele apontando. Desde todo o caminho, desde o céu. Uma coluna reta da nuvem, da glória branca, apontando sobre a minha cabeça lá embaixo. Então, eu pude ver os 2 profetas com a glória repousando sobre a cabeça deles. E então, andando com eles aonde quer que eles fossem. E eu me lembro que quando o meu ombro estava tocando o ombro de Deus Pai, e Ele me fez também apontar com Ele. Então, os 2 dedos estavam apontando como se eles estivessem dizendo: este é Elias, cuidado, vigia agora. Este é Elias. Esta profecia está na internet. Bwana aliwasababisha manabii wakuu wa kutishwa Mungu Baba kukonyeza pamoja na yeye, wakati Mungu Baba alipokuwa anakonyeza na kidole chake na kusema ya kwamba huyo ni Eliya, jichungeni sasa. Huyo ni Eliya, jichungeni sasa. Unabii huo uko kwenye mtandao. Akibonyeza na kidole hivi. Akikonyeza na kidole hivi. Então, ele estava apontando com seu dedo e ele também me fez tocar no ombro dele e os 2 estávamos apontando. Então você vê a glória repousando. Esta glória branca que repousou na minha cabeça. Esta glória não é um filme. Porque você vê ao vivo, o Senhor andando com ele. Isto não é uma brincadeira, mas a profecia também está na internet. Quando eu disse exatamente a forma como o Senhor falou, eu falei exatamente as palavras dele. Este é Elias, cuidado agora, vigia. Este é Elias, sejam cuidadosos agora. Ele estava alertando as nações. Agora, vejam onde que a terra está. Quando ele estava dizendo, cuidado, ele estava alertando. Então, antes de começar nossa mensagem hoje, eu achei que era importante tocar na base. Então, nós podemos voltar um pouco. Quanto tempo? Como que nós chegamos aqui? Como que nós conseguimos, como terra, chegar aqui? O que foi que nós perdemos? Não entendemos. O que foi que nós perdemos?
para poder então chegar aqui, aonde 913 corpos estão sendo recolhidos todos os dias. Assim como ontem na Espanha, enquanto que na Itália, do lado, 832 corpos ontem. Os Estados Unidos, mais de 500 corpos mortos ontem à noite. E há muitos corpos mortos em todo o mundo. Se o Senhor feriu a terra, usando as minhas palavras, de 1º de dezembro de 2015, uma geração cujos aleijados os dois profetas estão levantando o tempo inteiro. Alguns deles eu apenas decretei na rádio e então eu vim até o trono de Deus, Ele me deu as folhas da árvore da vida e apenas por este pronunciamento, crianças pequenas, 7 anos de idade, levantando, aleijados levantando, tremendo. Aleijados de 7 anos, 2 anos, libertando as famílias. E se você vê a forma como os aleijados estavam se arrastando no chão, ali, na terra, na areia. E então, diante do meu decreto, eu digo, eles levantam. E então eu continuei dizendo, eu vim para restaurar a autoridade e o poder da cruz e do sangue de Jesus. Eu vim para restaurar a autoridade e o poder da cruz e do sangue de Jesus. Eu vim para restaurar. Aleijados nas condições mais deploráveis. E então, se o Senhor pegou minhas palavras de 1º de dezembro de 2015, que há uma grande enfermidade que está vindo da Ásia, vindo para varrer a terra. Então você pode dizer que o Senhor tem que ter sido terrivelmente ferido no seu coração, quando ele viu a calúnia. Eles somente trouxeram arrependimento para vocês se apartarem do pecado, que é a coisa mais linda, a mensagem mais linda que alguém pode trazer e dar para vocês. Para se arrepender e se apartar de todo o pecado, para que vocês não vão para o inferno, mas recebam Jesus e vão para o céu como um cristão santo. Você pode dizer que para o Senhor pegar a profecia de 1º de dezembro de 2015, 1º de dezembro de 2015, e fazer essa profecia se cumprir 4 anos depois, e fechou a terra inteira,
E centenas de corpos mortos, 900 aqui, 800 e não sei quanto lá, 900, todos estes números que vocês veem. Você pode dizer que o coração de Deus foi ferido. Que veja, eu enviei estes 2 profetas para eles, para tirar esta geração que estava indo diretamente para o inferno e levá-los para o céu com grande amor, levantando os aleijados de graça, nem 1 centavo foi cobrado deles. Eles não estavam nem lá. A maior parte das vezes, eles não estavam no local, eles falavam pela rádio, decretaram pela rádio. E então, a calúnia, a zombaria, a calúnia, a forma como o Senhor está implacável agora com o povo da terra. 800 corpos mortos lá, 900, 600, 500 em outro lugar. Você pode dizer que ele foi ferido. Ele foi muito ferido. Porque eles tentaram caluniar ele mesmo. E ele deve estar perguntando, como que eles não sabem que se um profeta vem do céu e vem até você, um profeta que pode simplesmente comandar, reunir 87 aleijados com aleijados de várias regiões e globalmente, cegos, surdos, mudos, tudo. E então, com um único decreto, comandar lá de Nairobi. E os aleijados então andam em Helsinki, na Finlândia. Um aleijado ande na Costa do Marfim. Olhos cegos abrem em Angola. Em Sotik, no Quênia. Um novo útero é criado. Até que ela deu à luz a um bebê. Carregando o bebê até hoje. Até que um cirurgião americano, um homem branco, um especialista, que ele mesmo tinha removido o útero dela, teve que ligar para ela e querer examiná-la. Levou-a de volta para o hospital e ele descobriu que havia um novo útero lá. E então ele disse, a Deus seja dada a glória. Em todos os anos deles de prática cirúrgica, ele é um médico muito sênior. Ele disse, nunca tinha visto isto. Finalmente, ele tinha visto um milagre. A prova é que ela está carregando. Até ele quis carregar aquele bebê. E ele carregou aquele bebê com alegria. E o Senhor está perguntando, como é possível, quando você vê um profeta deste calibre, duplicado, fazendo este tipo de unção e ministrando, como é possível que vocês nunca souberam que aquele que eles estão andando muito perto de mim? Muito perto. Se você tocar neles, você tocou em mim. É irreparável. Porque você veja como que o Senhor
está decidido agora e ele não está retrocedendo, ele está ferindo cada nação com o coronavírus. Amefika kana kwamba hawezi kasimamishwa tena saa hizi sasa. Amefika kana kwamba hawezi kasimamishwa sasa hivi tena sasa. Kwa ajili ya hasira. Kwa ajili ya hasira. You can tell the anger. Você pode dizer a ira. Que Deus está muito irado com esta geração. Porque eu fui por todo o mundo. Eu vim aos seus países, eu vim à América do Norte. E eu disse para vocês se arrependerem. Eu fui às cidades dos Estados Unidos. E eu disse para eles, arrependam-se. Eu fui ao Canadá, América Central, América do Sul, Europa. Eu fui por todo o mundo, na Ásia, Austrália, lá embaixo, até Nova Zelândia. E eu disse, arrependam-se e apartem-se do pecado. Creiam no Evangelho e recebam Jesus. Eu vi o Messias vindo. Me parece que isto feriu o Senhor. O fato de que vocês tentaram ignorar, ouvindo aos seus pregadores da prosperidade, das grandes TVs globais. Eu não tenho uma TV global. Eu nem podia pagar o tempo no ar de uma TV. Mas eles vieram, mais uma vez, eles vieram para registrar e disseram, nós queremos colocar na TV global. Eles vieram até aqui. E quando eles vieram, eles registraram. Mas antes de ir embora, nós estávamos recebendo um telefonema do hotel, nós demos tudo para eles. Nós demos as passagens aéreas, os hotéis, para que eles viessem e registrassem. Passagens aéreas, até mesmo os trabalhadores deles. Nós tivemos, inclusive, que pagar o seguro deles para os sindicatos. E então, também, nós pagamos nas escalas, nós pagamos hotéis de trânsitos caríssimos para eles. Lá dentro do aeroporto, onde é mais caro. Nós fizemos tudo. Mas quando eles estavam aqui, antes de partir, os pastores que estavam lá das diferentes nações estavam dizendo, sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que esta mensagem é dura demais, eles não podem transmiti-la. É muito santa. Isto vai expulsar os clientes deles. É muita repreensão para eles. Então, o Senhor assistiu tudo isso. Ele viu o que eles... quanto que nós tentamos. E tudo que nós queríamos é que todas as nações se arrependessem e se apartassem do pecado e recebessem esta maravilhosa salvação de Jesus e fossem santos, porque o Messias está vindo. Eles deveriam ter ouvido o Senhor. Eles devem ter ferido o Senhor. O Senhor foi tão ferido por ver o mundo tão ocupado. E agora, veja o que ele fez. Ele fechou o mundo inteiro. Número 1, para lembrar vocês, antes daquela reunião em Central Park, Nairobi, aquela profecia que está na internet, cuidado agora, cuidado! Este é Elias! Cuidado agora! Este é Elias! Agora você volta lá. Você volta lá e ouve novamente para saber que esta geração tem que ser muito cuidadosa. Deveria ter sido muito cuidadosa. Número 2.
Ele deve ter vindo. Ele deve ter dito: agora eu tenho que ir e introduzi-los para a terra, para que a terra possa saber que eles chegaram. Número 3. O Senhor deve ter estado dizendo que vocês estão muito ocupados para ouvir a mensagem da vinda do precioso reino da glória do Messias. O reino da glória. Aquele que morreu pelo pecado do mundo. Morreu por este mundo. Morreu pelo homem caído. Na forma mais cruel possível. O Senhor deve ter dito: o meu único, o meu filho unigênito, aquele que está no centro do trono, e ele agora está voltando. Como vocês ousam ignorar os precursores? O Senhor deve ter dito: agora vocês têm que ouvir. E é aqui onde nós estamos agora. Ele deve ter sido terrivelmente ferido pela calúnia. Mas vocês sabem que quando profetas como esses vêm à terra, vocês não podem tocá-los. Estão instruindo um terremoto daqui para ir e golpear o México. Ai! Chegando no Chile e golpeando o Chile com um terremoto como aquele. Todas as estradas, os viadutos quebrando, rompendo, desmoronando as colunas. E prédios desmoronando e tsunamis vindo, avançando. E tudo aconteceu de acordo com como eu tinha dito. Quando eu sentei com o Conselho Nacional dos Bispos do Chile, chamado Conselho Nacional, os bispos do Chile. E eu alertei-os. E eu disse, e eles viram o terremoto do qual eu falei, até mesmo o dia em que iria acontecer. E aquele terremoto foi tão poderoso que até mesmo inclinou a terra um pouco. O terremoto do Haiti. E quanto ao Monte Everest? Até que eu diminuí o Monte Everest em 1 metro. E quando eu fui ao Chile e feri as montanhas dos Andes, Peru. E eu disse para eles que há sacrifícios acontecendo no topo destas montanhas. Sacrifícios satânicos. E eu disse, arrependa-se, Peru. Arrependa-te, Lima, Peru. Caso contrário, um terremoto está vindo. Quando eu voltei, o Senhor golpeou. Eles são aqueles que eles ligaram para mim e disseram, veja a notícia, as tuas palavras, as tuas palavras. Assista, veja suas notícias. Você feriu estas montanhas, você golpeou esta nação. O Senhor deve ter sido ferido. E a forma como ele sacudiu a terra inteira com as minhas palavras, usando as minhas palavras, de 1º de dezembro de 2015. Você pode dizer que ele foi terrivelmente ferido. Há muita morte na terra.
E o Messias está vindo. Então, povo abençoado, esta é a condição desta geração agora. E eu disse para vocês que o Senhor está pedindo arrependimento. Ele está pedindo para esta geração para se arrepender. Arrepender-se e apartar-se do pecado. É isto o que ele está pedindo para esta geração. Ele está dizendo que quando eu vim anunciando a vinda do Messias, este agora é o sinal que o Messias está vindo. E então ontem, nós avançamos esta conversa, mas eu expliquei para vocês, porque muitas pessoas queriam uma explicação. Eles queriam saber o que é que o Senhor está dizendo. Qual é a mensagem? E eu disse, quando eu dei aquela profecia, ela está diretamente conectada à profecia de 29 de julho do ano de 2009. Quando eu estava dormindo no chão do aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, no aeroporto Oliver Tambo, o aeroporto internacional Oliver Tambo, e então o Senhor naquele dia me levou diante do seu trono. E eu vi o Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré. O Senhor, o Cristo do Senhor. Eu ouvi quebrar o quarto selo. E quando ele quebrou o quarto selo, então, Deus Pai liberou o quarto ser vivente para mim. Dentro do trono de Deus no céu, onde nem todos vão lá. Nem mesmo os anjos, ninguém entra lá. E naquele lugar, o Cordeiro quebrou o quarto selo do rolo de Deus. Bem na minha frente, assim. Mais ou menos 7 metros na minha frente, assim. Talvez menos, 5 metros. Mais ou menos 5 metros. Então, Deus Pai liberou o quarto ser vivente para falar comigo. E quando o quarto ser vivente veio e falou comigo, ele é como uma águia voando, cheias de olhos por toda ela. Então, ela voltou. Então ele liberou o quarto cavaleiro do Apocalipse, que veio diretamente até mim. E você pensaria que eu estava lá, deitado lá no aeroporto onde eu estava. O Senhor tinha me retirado, me levado. E depois de falar com o cavaleiro, então agora eu o liberei. Eu liberei o cavaleiro. E eu pude vê-lo correndo por toda a terra. E naquela profecia, você vê, quando eu estava digitando e falando sobre ele, e eu vi que eu o ouvi entrando em uma igreja também.
manabii wa Bwana walikuwa wanasema kwamba hata wamemuona akiingia makanisani pia. Porque eu vi prédio com uma cruz. Na verdade, ele fez uma parada numa igreja. Somente agora eu estou entendendo. Porque ele até mesmo fechou todas as igrejas. Ele até mesmo fechou todas as igrejas. E é por isso que nós estamos chegando até vocês em suas casas. Porque vocês estão observando o toque de recolher. Então, ontem, eu avancei esta mensagem e eu disse que o Senhor está dizendo para esta geração que o coronavírus está falando com vocês. Que o coronavírus, esta praga da enfermidade, esta pandemia, está simplesmente alertando uma geração que, veja, o quarto cavaleiro começou o seu ministério. Entretanto, o ministério deles é dentro da tribulação. Quando a igreja tiver sido arrebatada. Então, o Senhor está alertando um povo, uma geração. E Ele está dizendo, veja, se eles começaram, isso significa que o tempo acabou. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, a qualquer momento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e os santos santificados serão levados para cima. Então o Senhor está dizendo que a obediência à sua instrução, nesta hora, vai ser muito chave, para que vocês possam se arrepender. Se o coronavírus veio pela desobediência, por falhar em ouvir a instrução de Deus, a voz do Senhor em toda a terra, andando por toda a terra. Mesmo que veio como juízo pela calúnia. Mas se a mensagem que ele está dando é arrependa-se, seja santo, recebam Jesus, sejam santos. Então, isto ajuda. Porque então, uma geração pode ir para o céu em vez de ir para o inferno. Então, o coronavírus é um sinal de que o arrebatamento está próximo. Para mim, eu já vi o Messias vindo, a vinda do Messias. É por isso que o Senhor, que Deus me enviou. Ele me enviou até vocês. Ele ama vocês tanto que Ele me enviou até vocês para alertar vocês a respeito de um evento que é secreto, que é em um flash, em um piscar de olhos, na última trombeta. E em um segundo, a igreja vai ser levada embora. Quão maravilhosa esta geração! Que tremenda geração! Então, povo abençoado, é por isso que nós começamos a andar desde o primeiro selo até o segundo selo, o terceiro selo e agora o quarto selo. E ontem nós terminamos o quinto selo.
Antes de lidarmos com o sexto selo hoje, eu quero fazer uma revisão. Eu quero revisar o quinto selo. E nós vimos que o Senhor está levantando um alerta, uma advertência, porque Ele diz que até agora somente os 4 primeiros selos foram quebrados. E o quarto cavaleiro do Apocalipse já foi enviado e vocês podem ver. O quarto, que agora está correndo por toda a terra, juntamente com os outros. O quarto é chamado morte. É por isso que você vê morte, 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 morte em todo lugar globalmente agora. É surpreendente. O homem sujeito a Deus. E o quarto cavaleiro, o nome dele é morte. E o Hades o segue de perto. Ai. E ele está dizendo, e como nós vimos, que os primeiros 4 selos foram quebrados. O quinto ainda não foi quebrado. Então o Senhor está dizendo que, assim como nós vimos ontem, quando o quinto selo é quebrado, já a grande tribulação já estará acontecendo. E o arrebatamento já terá acontecido. Que alerta para uma geração. E é por isso que nós decidimos que durante este tempo de isolamento, de quarentena, o melhor que nós podemos fazer é poder lidar com vocês neste relacionamento muito construtivo, vindo até vocês diretamente nas suas casas, dentro da sua sala de visita, e compartilhar esta conversa tão crítica diretamente do trono de Deus a respeito da gloriosa vinda do Messias, para que vocês tenham uma chance de se preparar. E é por isso que eu disse, quando você vê o mundo inteiro que agora está prisioneiro pelo terror da morte, o terror da morte consumiu todos. E eu disse, entretanto, para vocês, os cristãos, vocês precisam levantar as suas cabeças acima da água, porque para vocês a Bíblia diz que quando você vê coisas como estas acontecendo, o coronavírus aprisionar o mundo inteiro com morte, então você deveria levantar a sua cabeça em direção ao céu e levantar as suas mãos em direção ao Senhor, porque agora vocês sabem que a sua libertação está muito próxima, significando que o Messias está vindo para levar vocês. E eu disse que esta é a mensagem para a igreja. Mas vocês veem que o Senhor está sendo tão paciente, tão gracioso. E Ele está dizendo, quando você vê isto, Ele está alertando, saiba que o arrebatamento está próximo. Eu já vi os gloriosos degraus do céu sendo baixados naquele 15 de janeiro do ano de 2017. E como sempre, fielmente, eu vim até vocês ao vivo na rádio, todas as cidades estavam sintonizadas globalmente e eu dei a mensagem do Senhor. E então, veio março, 11 de março de 2018. Então,
O Senhor fez descer a escada. E todos estavam ocupados registrando esta maravilha, vendo o céu com seus próprios olhos, que uma geração possa ver a vida eterna com os olhos mortais enquanto ainda estão na terra. Deus realmente está instruindo esta geração. Que uma geração, para que eles possam ver o céu, o lar dos justos, enquanto eles estão na terra. Que encorajamento, que amor, que grande encorajamento. E eu vi a igreja sendo levada à segunda parte da liberação do cavalo amarelo. Aquela segunda parte é a igreja aparecendo diante do trono e adorando o Senhor, absoluto, uníssono. Esta é a segunda parte daquela visão. Então, povo abençoado, esta é a profecia que está prestes a se cumprir. Esta é a profecia que está prestes a se cumprir. Em outras palavras, eu estou anunciando para esta geração que quando você vê o coronavírus fazendo o que ele está fazendo agora, baseado nas palavras da minha língua, então você deveria saber que muito brevemente vocês estão prestes a ir e aparecer diante do trono de Deus. Vocês estão prontos? Vocês estão preparados? Porque ele diz: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então vocês estão preparados? E é por isso que ontem, quando nós olhamos o quinto selo, muito extensivo, então você vê que o quinto selo anuncia a última chamada, o último alerta para esta geração. Porque quando aquele quinto selo, quando ele é quebrado, as nações já estão dentro da grande tribulação. Entretanto, eu vim para dizer-lhes que os primeiros 4 já foram quebrados na minha frente. Eu fui até o trono e eu testemunhei quando o Cordeiro quebrou os 4 primeiros selos. O que significa que o único que falta, o próximo, é o quinto selo. Então, vocês precisam se preparar, porque a tribulação e a grande tribulação, onde o quinto selo será quebrado, que vai acontecer depois dos 3 anos, dos primeiros 3 anos e meio de tribulação. Então agora nós estamos neste lugar onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento está prestes a acontecer. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e quando nós voltarmos, então eu vou lidar com o 6º selo. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Shalom.